Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Glauber dos Santos, pesquisador aqui do PSEG, Exalc. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre custo de produção de silagem. Você sabe qual é o custo da tonelada de silagem produzida na sua propriedade? Como você pode otimizar esse custo, diminuí-los? Essas serão algumas dos assuntos abordados no programa de hoje do Café com Silagem. Nós fizemos um acompanhamento de algumas propriedades aqui na região de Piracicaba e eu vou estar abordando para vocês os dados dessas propriedades, tá? Entendam que esses são dados, informações aqui, local de Piracicaba, e várias das informações podem ser um pouco diferentes do local de vocês. O importante é a gente entender quais são os componentes que mais pesam no custo e como a gente pode estar usando algumas ferramentas para reduzi-lo, tudo bem? Então, a propriedade que nós caracterizamos, né, pegamos a média de algumas propriedades, que seria a pecuária leiteira, com a produção diária de 8.500 litros, né, e aqui na região de Piracicaba, e o sistema de produção é confinado com a raça holandesa, tá? E aí, com relação às características da produção de silagem, né, a área média das propriedades foram de 80 hectares, a cultura milho, e a produtividade média aqui na região de Piracicaba dessas propriedades foram de 45 toneladas, né? E isso é uma média, então nós tivemos aí propriedades com 50, 51 toneladas e outras com um pouco menos, né? 41, 42, 3 toneladas por hectare. O sistema de produção foi o plantio direto, né? E o sistema de colheita foi automotriz, tá? Então, esses dados que a gente vai apresentar agora são desses sistemas característicos aqui dessas propriedades, né? Aqui a gente consegue observar, então, uma planilha resumida do custo de produção dessas propriedades, né? Onde nós tivemos aqui um custo por hectare, por tonelada de matéria verde e por tonelada de matéria seca, né? Então, aqui quando a gente fala insumo, no próximo slide a gente vai abrir um pouco mais esses itens, né? O que é insumo, né? Mas basicamente a gente está falando aqui de insumos, são os fertilizantes, sementes, inoculantes, lonas, entre outros, né? Então, esse componente representou que por hectare R$ 2.700, né? O preparo de solo, quando a gente fala preparo de solo, foi as operações mecanizadas, né? Todas essas operações que preparo de solo, plantio, tratos culturais, colheita e ensilagem, a gente está falando do conjunto mecanizado, né? São das tratores e máquinas e implementos que foram utilizados nessas operações. E aí nós consideramos aqui o custo por hora desses implementos e máquinas, tá? Então, no preparo de solo aqui, gastou-se R$ 328,75, plantio e tratos culturais quase 350 por hectare, e aí colheita e ensilagem, né, compactação, a parte de colher e compactar, que representou R$ 1.037, e aí por tonelada de matéria verde, né, colhida, foi R$ 62,00 de insumos, R$ 7,00 preparo de solo, R$ 8,22 o plantio e tratos culturais, e colheita e ensilagem representando então aqui R$ 23,97, né? Aqui estão os valores por matéria seca, né? O qual o teor médio aqui das propriedades foi de 32,5%, o teor de matéria seca colhido aqui da silagem de milho. Em termos percentuais, né? A gente tem aqui que os insumos, não é muita novidade, que todo mundo sabe, principalmente agora com a alta de dólar, o fertilizante e outros componentes teve uma valorização, né? Então, que representou no custo 61%, no custo operacional efetivo, né? Onde só está, então, no efetivo que realmente houve desembolso por parte do produtor, né? Então, representou que 61% do custo foi com insumos, preparo de solos e plantios 7%, né? E aqui a colheita, né, e a ensilagem representou aí algo de 1/4 da produção, do custo de produção, né? 23% desse custo, né? E aí quando a gente fala de custo operacional total, a gente acrescenta aqui um valor de depreciação dos equipamentos utilizados, né? Então a gente
no efetivo, por tonelada, ficou R$ 101,80 a tonelada dessa silagem produzida. E aí acrescentamos aqui esse valor de depreciação que girou em torno de 10%, né? Esse valor já vai para R$ 111, né? E aí quando colocamos aqui o custo de oportunidade, que no caso da região de Piracicaba, nós consideramos a oportunidade para arrendamento para cana-de-açúcar, né? Nós tivemos aí mais um aumento nesse custo. Então, o custo total de produção nessas propriedades acompanhadas, né, foi de R$ 121 por tonelada, né? Quando a gente fala por hectare, esse valor foi de R$ 5.333, tá? E aí, quando a gente abre um pouquinho mais os itens, né, insumos principalmente, né, a gente tem aqui no eixo Y os valores em reais, né, reais por tonelada de cada um dos componentes, né, e aqui no X nós temos os componentes, né. Então aqui, se a gente acompanhar que o fertilizante foi o que mais representou, né, foi quase R$ 1.500, quase R$ 1.600, isso que representou no custo, né? E aí depois vem em seguida aqui da semente, a colheita, a parte de hora máquina da automotriz, né? E aí vem o uso de inoculantes. Aqui a gente destaca que esse insumo ele varia dependendo de como o produtor utilizou, dependendo de qual foi a bactéria que é utilizado. Então, e a forma estratégica que o produtor usou pode variar um pouco, né? Mas na média representou aqui algo em torno de R$ 280, R$ 300, né? E aí vem o conjunto mecanizado com transporte, compactação, a lona plástica aqui representando menos de R$ 250 por tonelada, né? E aqui o interessante que a gente observa, né? Quando a gente soma todos esses componentes aqui, fertilizantes, que são os insumos, mais o conjunto mecanizado, já daria aqui algo em torno de 80% do custo de produção desse alimento, que é a silagem de milho, né? E aí depois vem os outros com uma representatividade menor, né? Aqui a gente, nesse eixo aqui, são o acumulado, né? Então, quanto que representou o fertilizante, né? Foi algo em torno de 35%, e aí vai somando com a representação de cada um desses outros componentes, até dar o 100% do custo operacional efetivo, né? Em outros aqui foram considerados análise para laboratório desse alimento, bem como algumas outras despesas referente à alimentação da equipe que estava ali no momento de ensilagem, entre outros, né? Então, nesse caso aqui, o custo, como já comentado, foi operacional efetivo de R$ 4.400, né? E por tonelada, né, a gente tem aí um custo de R$ 101,80, né? E aí nós fizemos uma simulação, né, uma análise de sensibilidade, porque nós consideramos naquele modelo uma perda em torno de 10% da silagem, né, do material colhido e da silagem que foi colhida ali nessas propriedades, né, e em função da produtividade, a qual foi considerado 45%, né. Então a gente observa nessa análise de sensibilidade que dependendo do percentual de perda que você tem no seu processo, né, o seu custo de produção ele vai aumentar, né. E dependendo, evidente, também da produtividade que você tem, né, o seu custo tende a diminuir, porque você dilui alguns custos fixos, né. Então, o que nós fizemos aqui, né? Nós consideramos aqui uma produtividade de 35 toneladas por hectare até 55 toneladas por hectare, né? E aqui nós variamos uma perda de 10% até 30%, né? Então, a gente observa que, independente da produtividade, quanto maior a perda que você tem, né, maior fica o seu custo de produção. E, por outro lado, quanto maior é a sua produtividade, né, quanto mais você obtém toneladas, quilos de milho colhido ali, né, você diminui o seu custo, né? Então, você tendo uma perda aqui de 10% e uma produtividade de 55 toneladas por hectare, né, o seu custo ficaria em torno de R$ 93, né? No outro lado, o oposto, né, você tendo uma perda aqui de 30% e uma produtividade de 35 toneladas por hectare, esse custo já vai para R$ 188, né? O que é importante a gente observar nesse modelo, né? Que você, na sua propriedade, você pode, em função da estimativa que você tem de perda, né, jogar num modelo desse, qual seria a sua perda, né? Falar assim, eu no meu caso, não tenho uma perda alta na minha propriedade, eu acho que eu estou aqui em torno de 10% e 15%. E qual que é a sua produtividade? Em torno de 45%. Então, você consegue, nessa tabela,
ter uma estimativa de qual é o custo de produção da sua propriedade, né? Você fala, eu tenho uma perda alta, então o seu custo já vai estar mais elevado, né? Embora muitos produtores tenham o sentimento de que está perdendo e não está sendo eficiente, a produtividade é baixa, né? O importante é a gente quantificar numericamente isso, né? Então, a gente está disponibilizando esse modelo, né, para que possam ser utilizados dessa maneira, né? E a gente faz um convite também, explica esse projeto de custo que nós estamos iniciando, né? Ele vai envolver outras regiões, né? Nós estamos acompanhando outras regiões, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? E à medida que a gente for tendo esses dados, essas informações, a gente vai compartilhar para que possa estar chegando essa informação para o produtor, para o técnico, para algumas tomadas de decisões. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo do programa Café com Silagem desta semana. Espero que tenha sido útil a vocês e ficamos à disposição para qualquer outro tipo de informação que pudermos auxiliar vocês. Um grande abraço.